Olá, bem-vindos ao Memórias da União, um projeto que tenta resgatar histórias de personagens, de colegas jornalistas que viveram algum tempo de sua vida nas redações da União, na gráfica, na editora. E hoje nós vamos receber ninguém mais, ninguém menos do que Rubem Nóbrega, que também teve história com a União. E aí, para começar, Rubens, como foi que sua história com a União teve início? Primeiro agradecer, né, o convite honroso, né, de fazer, não só o convite honroso de estar aqui com você, mas também por ter feito parte dessa história da União. Eu entrei aqui, eu acho que em meados de 1976, 76, e vinha por indicação do diretor-presidente, na época, José Souto, que era colega de faculdade de meu pai, na antiga Autônoma, Universidade Autônoma, que na verdade era uma faculdade de Direito, né? Que depois gerou esse grande filho que se chama Unip, e que é um centro universitário importante aqui de João Pessoa. Pois bem, na época eu trabalhava já em O Norte, na redação de O Norte, por onde comecei. Na verdade eu comecei um pouco antes, eu comecei no Momento Semanário de Jorge Machado, trabalhando como revisor na gráfica Interplan. Mas isso não tinha o curso de comunicação ainda não, né? Não tinha não. O curso veio ser criado em 77 e começou, me parece que em 79, no reitorado do professor Linaldo Cavalcante. Né? Então, eu trabalhei como revisor no Momento, que era, na verdade, na gráfica Interplan, lá no Tambiá, ali na fronteira entre Roger e Tambiá. E depois, aí pronto, aquela história de, não, porque meu filho gosta de escrever e tal, essa conversa de corredor de faculdade, aí Zé Souto disse, manda um menino. Aliás, primeiro ele conversou, ele era amigo de Genésio Souza, aliás, colega de faculdade de Genésio Souza, Marconi Góes e de Aloysio Moura, que eram também acadêmicos, chamavam acadêmicos de Direito, né, alunos do curso de Direito. E nessas conversas, tal, meu pai me falou que tinha um menino que gostava de escrever e tudo mais. Aí Marconi disse, manda um menino lá. Eu fui para o Norte, cheguei lá e comecei a minha vida propriamente de redação, de batente de redação, como tradutor de telegramas. Você sabe o que é isso? Rapaz, você sabe. Parece que é uma história comum. É uma história comum de todos nós, né? Uhum. Nós começamos como tradutor de telegramas. E aí eu aprendi o ofício de fazer o lead, de fazer uma notícia, sendo tradutor de telegrama, que não era nada mais do que a gente datilografar o material noticioso que vinha através das agências internacionais e nacionais. Vinha como se fosse aquele equipamento antigo, o Telex, né? Mas era o chamado, o teletipo era um terminal ponto a ponto, né? Que havia uma distribuição centralizada em São Paulo, se não me engano. No meu caso, eu trabalhei, na minha época, em 74, 75 e até 76, a gente trabalhava com a UPI, que é a United Press International, a AP, Associated Press, duas agências norte-americanas, e aqui no Brasil a Meridional e a Agência Jornal do Brasil, a JB. Então, quer dizer, só a escola só você tá traduzindo, né, aqueles telex, porque traduzir na verdade significava, você sabe muito bem disso, mas eu acho que as novas gerações não compreendiam, o texto vinha todo em caixa alta. Não é? Então você tinha que, ao datilografar, você colocava os acentos, ajustava a pontuação, não é? E às vezes fazia algumas correções de concordância, de regência e tudo mais. Então, esse era o trabalho básico, né? E isso me deu, eu aprendi a fazer digamos assim, aprendi a ser jornalista traduzindo telegrama. É porque ali nossa época é muito próxima, né, Rubens? Sim, você começou chegou na União em 76, 78, eu cheguei em 80. Uhum. Mas uma característica daquela época que eu acho era a preocupação da gente, quando entrava no jornalismo, de adquirir o status de Rubens é texto final. Sim. Te lembra? Sim. Aí, a tradução do telegrama dava essa aula. Dava essa aula, tranquilamente. Quer dizer, como eu tinha uma velocidade de datilografia excepcional, não sei porquê, eu acho que para compensar outras deficiências, eu adquiri isso. Então, eu fazia um paiol de matérias, né?
E estocava assim, dava para preencher 2, 3 páginas e tal, que eu queria me livrar logo, porque eu era estudante também na época. Né? Então eu trabalhava no Norte, aí Zé Souto me indicou para aqui, para eu vir para a União. E eu vim para a União e ainda passei um tempo trabalhando nos dois. E minha vida era assim, uma coisa de louco, porque eu saía muito cedo de casa para ir para a universidade, pegava um ônibus lá em Mandacaru, eu morava... Você fez direito, não foi isso? Fiz direito, não fiz jornalismo. Eu pegava, passei aula na faculdade, que já era no campus, mas tinha ainda a prática forense aqui no centro, onde é a faculdade de Direito antiga, tradicional. Então eu vivia assim, eu saía de casa, pegava ônibus, ia até Epitácio, da Epitácio pegava ia até a cidade universitária, só assistia aula, eu não estudava nada. Aí almoçava no restaurante universitário, depois assistia uma aula de tarde, de 1 hora da tarde, mais dormia do que assistia, e descia para o norte. Terminava o norte, aí descia lá para General Osório, onde tem a Eletrolândia. É ali mesmo, General Osório. General Osório, né? Pronto. É. Ali tinha um ponto do ônibus que ia para o distrito. Aí eu pegava esse ônibus e ia para o distrito. Aí chegava aqui e comecei como redator. Já ameaçaram a minha carteira como redator. Eu não me sentia ainda um redator, né? Mas, bom. E aí comecei, né? Aqui nesse mesmo ambiente aqui da União. Ah, já foi aqui no distrito? Já foi aqui no distrito. Já a nossa redação era aí. Agnaldo Almeida era o editor e Frutuoso Chaves era o chefe de reportagem. Eu comecei a trabalhar aqui e eu trabalhava à noite, né, como redator. Fechando o jornal, como se diz. Fechando o jornal com o Agnaldo. Eu comecei assim, era redator, era uma espécie de copydesk do pessoal que cobria tudo, mas assim, especificamente a Assembleia Legislativa. Certo. Que era, política. Que era o foco, o interesse e os cuidados de Zé Souto. Era o governo Ivan Bichara. Então tinha uma coisa, assim, algumas curiosidades. Por exemplo, eu me lembro que tinha Tião Sena como repórter, que era o setorista da Assembleia. E você tinha Zé Souto era uma coisa curiosa. Ele vinha, a gente tinha que esperar Zé Souto terminar a aula na autônoma. Certo. O jornal estava fechadinho. Magnaldo não podia fechar. Então ficava aquela redação todinha esperando Zé Souto. Fumando, tomando café. Conversando, abobrinha e tal, esperando Zé Souto, para Zé Souto fazer a revista, né, do jornal, saber e tal. Cuidado, né, naquela época, ditadura militar e tal. Os cabas tinham muito cuidado, muito zelo com essas coisas. E Zé Souto, como era do ramo, ele gostava de corrigir. Às vezes corrigia o que era... tinha sentido corrigir, mas ele tinha esse cuidado, sabe? E aí ele chegava e se sentava numa banca separada lá e todo mundo ficava prestando atenção. Aí ele, com lápis. Era um papel datilografado, né? Ele começava a corrigir. Então, por exemplo, você vê, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, vírgula, deputado Soares Madruga, vírgula. Aí ele invertia. O deputado Soares Madruga, presidente da Assembleia Legislativa. Sabe? No outro dia, como eu era redator, no outro dia eu fazia por sacanagem, eu invertia, né? Botava do jeito que ele tinha botado. Aí ele invertia. Tu sabes que tem uma passagem interessante com o Zé Souto também, é o seguinte, eu não sei, eu morava na rua onde a redação da União era em João Pessoa. Não, já depois, na 24 de maio, a rua do Jambeiro, em Jaguaribe. Sim, sei. Aí... não sei por que cargas d'água, faltou, estava sem diretor técnico, parece que Anco Márcio tinha renunciado e ainda não tinha surgido o diretor e estava sem editor. Aí Zé Souto mandou me chamar. Eu morava na rua, 10 casas depois. Aí eu fui. Aí ele disse, pode descer a primeira página. Aí eu disse, tá certo. Aí eu desci, né? Quando eu comecei a titular, aí eu botei assim, Buriti. Ele disse, não bota Buriti não, bota governador. Nessa época eu não era o editor. Eu era redator, eu descia tudo. Eu descia cidade, descia nacional, descia última. É o Coringa. Eu fazia tudo porque eu morava muito perto e foi numa daquelas épocas em que chegou-se ao final do governo e as coisas vão se deteriorando, as pessoas vão aderindo a outros projetos, vão abandonando o rei que está que tá saindo. E aí
Mas Zé Souto era muito cioso da autoridade dele. Demais, né? demais. Você sabe disso. É muito circunspecto. É muito ali, circunspecto, aquela coisa. É tanto que ele chegou para mim e mandou eu descer a primeira página. Aí eu disse, mas Zé, eu tinha uma certa intimidade com ele. Que veio desde Aguinaldo Almeida, na primeira gestão. Essa foi a segunda gestão do Zé Souto. Eu não trabalhei com ele na primeira, como foi o seu caso. Sim. Trabalhei na segunda. Mas rapaz, eu não fui nomeado, não tem nada. Não se preocupe não. Comece a mandar. Que a parte legal eu resolvo depois. Comece a mandar aqui no serviço público assim. Quando vê que tem alguém que tem autoridade, vai todo mundo obedecer. Mas era assim. Eu só queria lembrar o seguinte, alguns companheiros com os quais eu tive a felicidade de compartilhar esse momento que eu tive na União. Na redação, Roberto Carlos de Oliveira, que era editor de esporte, Antônio Berto de Carvalho, que era repórter de esporte, Josemar Pontes, que era o meu tradutor de telegramas também, Werneck Barreto, super Werneck Barreto, Arlindo Almeida, que fazia um caderno sobre automobilismo, ele veio para cá fazer um caderno sobre automobilismo, tinha Agnaldo Almeida, Frutuoso, Sebastião Lucena, sim, e tinha Coelho, Zé Coelho, não sei se você conheceu o Zé Coelhinho, o famoso Coelhinho. Aranha já trabalhava com você? Aranha não me lembro de Aranha aqui no meu tempo. Então a gente tinha era um time de bom. Primeira, né? Né? Então você sai de uma redação que eu tinha como copy dessa, um trio formado por Luiz Augusto Crispim, Natanael Alves e Marzinho Moreira Franco. Minha nossa. Né? Aí você vem para um lugar, tem Agnaldo Almeida, Frutuoso Chaves, Barreto Neto. Era diretor técnico, né? Barretinho. Tinha Murilo Sena, que era o diretor administrativo financeiro, que era né? Murilo Sena era assim, era temido. Era o xerife. Era o xerifão, tal, coisa e tal. Era com quem a gente tratava, né? O salário, essas coisas, mas era Murilo Sena. E tínhamos Zé Souto na presidência. Mas aí, essas coisas de redação, rapaz, eu me lembro muito, tinha um rapaz aqui que fazia, ele era o contínuo de redação, chamava o contínuo, né? Certo. O cara que recebia o cafezinho, que botava o papelzinho já cortadinho na gaveta para a gente datilografar, mudava a fita da máquina, tinha esse negócio, o cara que mudava a fita da máquina. Não. Na minha época, esse contínuo era Zé Boró. Zé Boró também. Zé Boró já era na minha época, mas ele tinha uma outra função. O coadjuvante de Zé Boró. Tinha. Maurício, eu acho que o nome dele era Maurício. E Maurício, coitado, ele era um rapaz pobre, evidentemente, e sem assim muita noção das coisas, né? Assim, de trato. E uma vez eu achei de pedir um café a ele, e ele veio com o café assim, segurando com o dedo assim dentro do copinho. Do copo, assim, segurando mesmo assim, né? Aí eu disse, Maurício, rapaz, não bota o dedo não, você pega tinha aquelas conchinhas que botavam, coisinha de plástico, né? Você pega assim e tal, eu disse ele e tudo mais. E Werneck Barreto e Antônio Berto, que eram dois super bem-humorados. Super bem-humorados, cabas gaiato, espirituoso, piadista o tempo todo, né? Criativo demais. Aí, bom, a partir desse dia, toda vez que alguém pedia um café, aí Werneck dizia, com dedo ou sem dedo? Rememorando aí depois você a gente tinha esse time aqui na União, e a gente formou o João Feitosa. João Feitosa foi secretário de redação. Quando eu comecei, ele era o secretário de redação. Eu substituí João Feitosa. Porque imagina, cara, um pirrai de 17 anos substituir um cara que já estava aqui há 30 eu não sei de quem foi essa ideia. Mas eu achei que era um processo normal. Eu estava, acho que com 18 anos já, estava na faculdade. E disse, não, você vai ser secretário de redação. Aí, claro que o encargo acresceu, né? Mas eu me dava, como eram meus colegas e tudo mais, o Feitosa ficou um pouco assim, meio, sabe? Mas depois... Mas parece que ele saiu para ir para assessorar o IPEP, né? Não, isso foi depois, porque ele continuou trabalhando com a gente. Ele continuou trabalhando. Eu me lembro dele quando eu comecei. Pronto, mas ele continuou, ele foi depois para o IPEP, ou já pertencia. Mas ele continuou na redação, fazendo o Tesoura Press, por exemplo, ele fazia o editorial. Você sabe, o editorial, teve uma época, Lula, que a gente fazia com, por exemplo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e o Globo tratavam do mesmo assunto. Então tinha um parágrafo do Jornal do Brasil, outro do Globo e outra coisa.
Desse jeito. Era desse jeito, entendeu? A gente tinha uma agência de notícia aqui, eu lembro, era nacional. Não sei se era Meridional, JB, outra qualquer. Não tinha. Acho que Meridional era do norte. No norte, eu trabalhei no norte com as duas, Meridional e JB. E a JB, né? Mas aqui, aí pronto, quando não tinha isso, aí recorria ao famoso tesouro da pressa mesmo. O cara pegava, ajeitava o ontem para o anteontem, né? Amanhã, hoje, e dava tudo certo. O jornal saía, a gente atualizava notícias da grande imprensa, né? Às vezes até Diário de Pernambuco mesmo. Bom, então Feitosa cuidava dessa parte. E ele achava bom, ele gostava. Daí se enturmou e tal. E a gente formou um time, foi aí com. Porque tu sabe que jornalista naquela época era de uma boemia, digamos assim, inveterada. Profunda, né? Profunda, né? E não tinha dia. Aliás, não tinha noite que a gente não saísse daqui e a gente não parar no Azulzinho de Jaguaribe. No cassino. No cassino. Não, no cassino não, porque o cassino já estava fechado nessa época. Já? Porque a gente saía 10. A gente tinha que esperar Zé Souto. Terminar a aula, né? Zé Souto terminar a aula para depois vir para cá. Mesmo que o jornal tivesse fechado. E eu não aguentava aquilo, bicho, porque eu só pensava, no outro dia eu tinha que pegar faculdade. 5 horas da manhã para pegar um ônibus para ir para a universidade. Mas era isso. Então, a gente saía tarde por conta mais de Zé Souto. E eu ficava, às vezes, tinha uns pega com o Aguinaldo por conta disso, porque ele não podia, por exemplo, me liberar para eu poder ir para casa. Eu já tinha terminado a minha, pô. Se Zé Souto ia corrigir, eu não tinha mais nada, mas tinha que, né? Tem que ter alguém no suporte, né? Para o chefe chegar e ter todo mundo, né, na relação ainda, esperando, né? Aquela veneração, aquela coisa ali. Bom, mas o fato é que a gente fazia isso e a gente desenvolveu uma amizade. E a gente saía, era cachaça, meu filho. Chegava em casa, assim, às vezes, 3, 4 horas da manhã. Vá de 5 tá de pé. Vá de 5 tá de pé. Aí, mas, Só jovem para aguentar mesmo, viu, Rui? aí não aguentei, não. Aí, felizmente, apareceu uma vaga na universidade na assessoria de imprensa, isso em 78. Aí eu me mudei para lá de Malicuia e fiquei lá por 36 anos. Mas você contou histórias aí envolvendo muitos personagens que alguns ainda estão aí, né? Aguinaldo, Gonzaga. Você chegou a trabalhar com Gonzaga na União? Gonzaga, eu acho que Gonzaga não, aí Gonzaga já foi... Gonzaga foi Buriti, né? Foi Buriti, foi. Gonzaga foi secretário de Buriti, né? Foi diretor técnico da União e depois substituiu o Carlos Roberto no... Eu nunca tive... Eu já fiz um jornal, a gente já fundou um jornal. Fundou é muita pretensão, né? Eu tinha um jornalzinho chamado Jornal da Gente. Fizemos aí uns 15 exemplares. Era um de vez em quandário. Eu fazia com Gonzaga. Eu e Gonzaga a gente fazia o jornalzinho. Fazia lá em casa mesmo. Né? Gonzaga trazia os textos dele e tudo mais. Mas eu não trabalhei com Gonzaga aqui na União, não trabalhei. Tu te lembra de algum fato assim, Rubens, que chamou a atenção na época que você estava aqui na União e que... porque, por exemplo, a gente sabe da história da União, que anunciou que o presidente era um Geisel, disse que era Orlando e, no entanto, tinha sido Ernesto, que foi a famosa barriga né? antológica que derrubou do secretário de comunicação ao editor. E você não estava aqui nessa época, não? Não tinha saído, não. Isso aí foi antes. Não, isso aí foi em 73. Gás entrou em 73, né? de Médici, não, 72. De Médici para... Acho que a Lari Correia Neto estava, né? Estava. Aí foi no governo Hernando Sátiro. Foi no governo Hernando. Não, eu fui de Bichara, eu fui do governo Bichara. Eu entrei no governo de Ivan Bichara. De Ivan Bichara, quer dizer, já foi o governo seguinte. Foi o governo né? seguinte, exatamente. Então, por exemplo, houve essa história na União. No seu tempo aqui, você se lembra de alguma história? Porque a União já testemunhou muita coisa, né? Muita história. Da área policial, tinha aquelas coisas. Não. Mas o que eu me lembro da União de excepcional era, por exemplo, porque já tinha acontecido isso. Aí imagina, entra um caba como Zé Souto. Então, os cuidados redobram, né? E eu sei que o Correio das Artes estava em ascensão, assim, era Barreto Neto, um Aguinaldo, um próprio Aguinaldo, sabe, era uma publicação. E nós inventamos de publicar um jornal de segunda-feira, por conta do esporte. Certo. Por causa do futebol.
Porque foi uma época que o Botafogo teve uma ascensão, o Botafogo de João Pessoa teve uma ascensão, participou de campeonatos nacionais aí, inclusive chegou a famosa, eu não sei se foi na minha época, eu não tô bem lembrado, mas a famosa vitória no Maracanã sobre o Flamengo. O Botafogo da Paraíba ganhou. Aliás, que é das manchetes que estão nesse painel aqui. Exatamente. E eu sei que a gente passou a fazer o jornal da segunda-feira. A gente fazia um caderno para, sabe, alguém vendeu, acho que foi o próprio Aguinaldo. Só que a gente estabeleceu um revezamento. Um domingo eu ia, o outro Aguinaldo ia, o Frutuoso ia, sabe? Mas não era assim não, funcionava porcaria. Quando eu estava em casa bem tranquilo, aí chegava a Kombi da União. Mandar aqui buscar. Aí eu ia. Hoje. Aí repara, era Antônio Berto, não sei, e tinha outro, parece que Josimar Pontes, que também foi deslocado para o norte, para a área de esporte, para fazer essa cobertura. E eu ficava aqui na redação cobrindo tudo para me ver livre, né? Deixava só a página de esporte, que era o principal, e a gente fazia essas coisas. Mas teve aí, eu só tenho episódios assim curiosos, ou engraçados, ou hilários, né? Por exemplo, Antônio Davi era nosso fotógrafo. Olha o time, né? Você citou aí os jornalistas mas né? Nosso repórter fotográfico. E uma vez eu pegava o carro, quer dizer, o carro me pegava e saía pegando, porque quem ia editar sabia quem era o time que estava escalado. Perfeito. Aí eu saía pegando nos bairros e tal, circulando. E Davi morava numa pensão ali, acho que é em Pirajiba, que é uma daquelas ruas do centro. Certo. No centro. E Davi tinha tomado uma grande. Para tu ter uma ideia, eu fui acordar Davi, e Davi pegou a escova de dente, e ao invés de botar a pasta, ele botou uma giletezinha, uma banda de gilete. E aí? Será que tinha tomado uma? Se eu não tivesse lá, ele tinha. Mas essas coisas curiosas, né? Mas um banho, com novinho em folha, eu deixava ele no estádio aqui no Almedão e vinha para cá, para o distrito, para poder descer o jornal. Mas eu lembro dessas coisas, as coisas assim, do noticiário, da política, até porque o governo em Bambichara era um governo em banho-maria, como se dizia, né? Tanto é que o apelido do governador, assim, a meia boca, nos bastidores, era tarde fria. Né? Inclusive diziam que Ivan Bichara adorava assistir o Zorro. Então ele encerrava o expediente assim de 4 horas, porque ia para a grande assistir o Zorro. Tinha uma seriado, o Zorro, né? Dom Diego de la Mancha, aqui. De la Vega? De la Vega? É. Tinha um bigodinho. Aí diziam dele, coitado, Ivan era um intelectual. Era um homem bom, né? Homem bom. E eu acho que não houve grandes, ao contrário de Hernando, que diziam que era explosivo, tinha aquele rompantes, né? Amigo, gostava de beber, gostava de uma boa conversa. Ivan não, Ivan era uma coisa assim. Então o governo dele seguiu nessa linha, né, da tranquilidade e tal. Então a União se comportava muito bem comportada, mas também produzindo, digamos assim, uma informação de qualidade. Porque... Ô Rubens, foi no seu tempo, você disse que foi secretário de Aguinaldo, né? De Aguinaldo Almeida, que começaram aquelas experiências de a União com fazer um jornalismo, tentar contar as histórias de uma maneira que pudesse revelar algumas informações que poderiam ser, que não seriam permitidas, e que às vezes o lead, né, a abertura da matéria trazia uma informação e lá dentro do texto escondido vinha a informação principal. Eu acho que não só, eu acho que durante todo o período de discricionário, né, todo o período de arbítrio, né, isso foi uma prática, não só na União, mas de outros jornais também. Agora, o que acontecia na União no meu tempo, por exemplo, eu observava isso, é que, por exemplo, havia um discurso muito contundente na Assembleia contra o governo. Era uma coisa impossível de você ignorar. Então, o que é que a gente fazia? O que é que a gente fazia? Não, o que era orientado a fazer. Eu sempre que você dava aquela informação, mas aquela informação ficava no sublead, porque o lead mesmo, quer dizer, a abertura da informação era a resposta do governo naquele discurso. Eu acho que parece que era uma voz da oposição, era um deputado do Sertão, Cajazeiras, me parece, e às vezes fazia um discurso contundente contra o governo.
E quando havia uma informação, um escândalo, um suposto escândalo, né? Porque no governo de Manjaro eu não me lembro nada. Que desabonasse, né? Não, assim, de nenhum deles, do período da ditadura, assim, do ponto de vista da gestão, digamos assim, da gestão pública. Devia haver, mas só que não era investigado, né? Depois a gente veio a saber, devia haver, eu estou dizendo, em âmbito nacional, né? Não, porque a ditadura, não tinha nada disso. Tinha, como em toda atividade humana, você tinha os honestos, os desonestos, os pilantras, né? Então era isso, eu não me lembro nada extraordinário nesse período. Eu me lembro apenas que a gente tinha esse cuidado, que era uma orientação editorial, de a gente levar para o LIDE e para o TITA, evidentemente, a resposta do governo e não a denúncia da oposição. A denúncia vinha no sublide. O fato vinha depois, né? Da mesma forma, me lembro no norte, quando eu trabalhava no norte, em 74, que vinha, na própria agência, vinha uma recomendação. Por exemplo, Dom Helder dava uma conferência em Paris, tal, aí o mundo todo, né, abordava, tal. Aí vinha uma recomendação, não publicar nada relacionado a isso. Vinha mesmo na própria, Meu recado. Um recado. Bem claro. Quando não, entrava pela redação, e aqui também existia isso, o SNI local, né, o pessoal do SNI local, da comunidade de informação, trazia seus artigos, tinha uns caras que, uns nomes, usavam um pseudônimo, na verdade, né? Gente que sabia escrever, mas não assumia aquilo como seu, né? Inventava um nome, um perfil, e publicava esses artigos. Então, eu convivi com isso aqui, eu acho que em alguma medida, que aqui era um jornal, digamos assim, sempre oficial, né? Mas no norte tinha isso, aqui também teve, não sei se bem nessa época, uma polêmica muito grande aqui na Paraíba entre Bill Ramos e Rubens Pinto Lira. Rubens Pinto Lira. Né? Aquela história, Larico viveu muito essa época, a pessoa Larico, porque ele estava lá conosco no reitorado de Linaldo, né? E houve, para explicar, só relembrar, Bill criou um termo pejorativo para, como se fosse os professores que Linaldo botou aqui dentro da universidade 1.200 professores colaboradores. 1.200 pessoas colaboradores. Ele saiu para ele expandir a universidade, que a universidade se resumia a João Pessoa e a Campina Grande. Basicamente isso, e Areia, que era anterior a esses dois núcleos, né? Areia por conta do velho Zé Américo de Almeida. E do campus de agronomia, né? Do curso de agronomia, né? Criou uma faculdade lá, porque as moças de Areia não podiam casar com capagato. Capagato é o cabo que faz o técnico agrícola, você sabe disso. Aí ele criou uma faculdade para dizer, não, a filha de doutor fulano casou com um doutor também. Né? Então tinha esse folclore. E Linaldo ele tinha um prestígio, uma inserção muito grande no MEC e no CNPq, e expandiu a universidade até Cajazeiras. Aí criou os campos, transformou Bananeira num campus, criou centros de ensino em Bananeiras também, aí depois vieram Patos, Souza e Cajazeiras. Então, criou uma universidade multicamp, gigantesca, e a universidade cresceu muito, cresceu em laboratórios, cresceu em pesquisa, cresceu em tudo. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, mesmo depois no sistema de correio, os colegas, a partir do próprio Bill Ramos, com quem uma vez eu discuti essa questão, porque dizia que a universidade era uma coisa encastelada. Eu disse, Bill, tu estudaste aonde? Na universidade. Teus filhos estudaram onde? Na universidade. Como é que essa universidade é uma coisa encastelada? Se ela tem a gente chegou, hoje deve ter uns 30 mil alunos, na época tinha 19 mil. 90% desses alunos eram daqui da universidade, eram daqui da Paraíba. Como é que é essa universidade? Como é que não transa? Eu acho que protagonizou muito aquela história da Andes, né? Era Adolf. Eu não sei. Né? Que porque, era Chazinho, que foi, né? A universidade é evidente que era. Aí também tinha isso, tinha esse ranço, essa xenofobia besta, sabe? Uma coisa. Então eu me batia muito contra isso. Eu me batia com os colegas, com editores, porque depois eu fiquei. A partir de 79, quando eu fui para o Correio, mas em 93, Neraldo Pontes, eleito reitor,
me chamou para assessoria. Eu era funcionário da universidade e fazia, enquanto não houve, na Constituição de 88, né, e o REJU, que é 92, que proibiu a acumulação de empregos e tudo bem. Enquanto eu pude, eu fazia isso. Depois eu fiquei de freelancer, assim, fazendo colunas, essas coisas. Né? Mas tinha muitos colegas que tinham isso. Denúncia na universidade, por exemplo, havia um estupro, ou uma violação. Aí davam aquilo como se fosse uma coisa cotidiana, rotineira da universidade. Eu ficava, e não viam a universidade. Eu ficava muito irado com esse negócio. Peguei muita briga com Lena Guimarães, por exemplo, que me substituiu na editoria do Correio. Eu disse, Lena, a universidade não é isso. Não, mas aquilo é um negócio, sabe, é uma igrejinha e tal. Não é nada disso. A universidade é feita por gente daqui, rapaz. É feita por mim, sabe? Você que estudou lá, por todo mundo. Então não tinha essa história. Não, mas isso coincidiu também com essa expansão. Eu não estava mais aqui porque Linaldo começou o Correio em 78, me parece. Que foi exatamente quando você saiu, quando né? eu estava saindo daqui. Mas realmente foi isso. Agora, o acolhimento, as informações da universidade que tinham, né, as nossas pesquisas e tudo, aqui a União sempre se abriu para isso. Daqui da União, você foi para a universidade, mas você teve um período muito importante também, aí já na editoria do Correio da Paraíba, né? Foi. Você saiu daqui... Eu estava em 79, eu trabalhava na universidade, porque a universidade teve, eu não sei em que período, acho que foi no período de Antônio Sobrinho, o reitor Antônio de Souza Sobrinho, que a universidade instituiu o chamado expediente corrido. Porque é uma coisa, inclusive, permitida na legislação, inclusive trabalhista. Se você dá um expediente de 6 horas, você, né, tem uma carga, você está livre. Então, isso me permitia fazer um complemento de renda, porque não dava para, eu já estava casando tudo. E em 79 eu estava na universidade e fui chamado Werneck Barreto me levou para fazer a primeira página do Correio com ele. Ele não queria assumir o negócio, eu fui lá fiquei como editor especial, fechando a primeira página. O editor inicialmente era Bosco Gaspar, e depois veio Alberto Acela, e eu fiquei fazendo. Aí, em 1980, não sei, aí, acaba se engraçado, disse, não, vamos, bota esse menino aí. Eu fiquei na editoria geral, que até teve um interregnozinho aí, porque eu fui para o exterior um período aí, fiquei uma temporadazinha nos Estados Unidos, Canadá, mas depois voltei e continuei na editoria, foi até 88, como editor geral, e houve todo aquele negócio, a morte de Paulo Brandão, sabe, todas aquelas... Você sofreu ameaças, né? Sim. Parece que passaram ali no Correio e atiraram na editoria, né? Tudo que a gente tinha direito. Mas eu devia ter um santo protetor, se chamava Citônio Pinto. Citônio andava com os parabelos, negócio, né? Era uma figura. Mas assim, acho que era mais de sacanagem mesmo, porque eu era a gente que está na redação é o elo fraco, né? O cara não tem acesso tiver acesso a Paulo Brandão, porque emboscaram ele mas eles sofriam ameaças, né? Emboscaram e mataram o cabo aqui na BR-101, em frente à Poliútil, né? Que era uma empresa do grupo, né? Era uma empresa do grupo que passou a dominar o Correio no período de Buriti, no governo Buriti. Mas, você pessoalmente chegou a ser ameaçado, Rubens, ou não? Rapaz, eu me lembro desse episódio dos tiros, né? Não, veja bem, era assim, eu digo que era sacanagem, porque era uma espécie de intimidação. Só para você ter uma ideia, eu vendia uma casa vendia a chave, não tem um negócio de vender a chave, casa no Anatólia, ali perto do Bar do Baiano. Certo. Por quê? Porque o cara ligava para a redação e dizia, eu quero falar com o editor, aí eu atendia, pois não, aí ele dizia, rapaz, aquele teu portão demora demais a abrir. É desse tipo de coisa. Aí eu fiquei desesperado, tirei minha família lá e fui morar na Clarice Justa, aqui perto da Beira Rio, entendeu? Mas continuavam desse jeito, o cara me ligava e tal. Recebi até telefonema do coronel Alencar, que foi apontado como mandante, né,
foi julgado e condenado por isso. Mas era uma coisa assim, diária assim, da gente... Eu tinha colegas que foram aprender a atirar, bicho, aqui no stand aqui, de Várzea Nova, não, de Bahia, entre Bahia e Várzea... Entre Bahia e Santa Rita mesmo. Tem um stand ali, onde foi um parque de exposição de animais. Depois virou um clube de tiro, não sei o quê. Ainda hoje eu acho que é isso. Porque a gente tinha isso. Foi um período muito tenso, né? Afinal de contas, o Correio foi fazer oposição a um governo e tinha um cadáver estirado na redação. Um cara que foi assassinado, ele foi literalmente fuzilado. Né? Foi fuzilado. Foi metralhadora mesmo, né? Metralhadora, tal. E na época a Polícia Federal chegou à conclusão que tinha sido o governo, o próprio governo. E o próprio governador foi indiciado pela polícia, mas foi retirado do processo pelo desembargador Manuel Taigi, que foi nomeado relator, e também pelo Procurador-Geral de Justiça, que depois foi juiz federal, eu estou esquecendo o nome dele agora. Mas o Wilson Braga foi excluído e ficou, assim, cortaram a cabeça, a suposta cabeça, não estou dizendo que tinha sido. E ficou daí para lá, Coronel Alencar, Sargento Tenente Búcio, Sargento Celestino e um soldado lá, que diziam que eram os pistoleiros. Mas foi isso, mas foi um período muito... Mas também foi assim, fiquei estigmatizado por algumas coisas. Aquela manchete famosa, foi Braga, aquilo era criação minha, eu era editor. O escândalo das caçambas, que deu origem à briga do governo também. E aí eu tinha Benedito Alves, que era primo de Carlos Roberto, que era o chefe da oficina. Ele gostava desses embates, né? Ele dizia, Rubens, vamos botar uma corzinha. A gente nunca tinha botado uma cor. Aí ele disse, que cor? Disse, vamos botar um vermelho na manchete. Escândalo das caçambas. Meu amigo, a cor ficou marrom. Imagina. Eita, imprensa marrom. Imprensa marrom, lógico, né? Porque não tinha qualidade. A gente tinha uma impressora de 2 estágios apenas, né? Você sabe que 2 estágios você bota uma cor no máximo, né? Uma cor com alguma coisa. Aí, isso não vai dar certo não. Mas no outro dia saiu. Aí pronto. Aí, quando escândalo das caçambas, escândalo dos hotéis, escândalo da PBTU, escândalo do Detran. A fita, né? A famosa... Não, a fita foi anterior. A fita foi do governo Buriti. Você passou pela União, passou pelo Norte, passou pelo Correio da Paraíba, iniciou sua carreira como tradutor de telegrama e hoje, com essa modernidade toda, com esse avanço tecnológico de que o que acontece na Europa a gente sabe agora, do que acontece no Japão a gente sabe agora. Tempo real, né? Tempo real. Como é que você analisa essa chegada da tecnologia e o que é que você vê? E como você vê a colaboração que ela trouxe para o jornalismo? Olha, eu digo o seguinte, é uma colaboração extraordinária. Né? Primeiro, é pelo processo de produção industrial mesmo. Né? Porque você é do meu tempo, que a gente tinha um processo complicado, quase artesanal, né? De montagem, de página, a parte gráfica. A parte gráfica era uma coisa... Né, gigantesca, aquelas coisas, uma cartolina do tamanho do jornal. Diagramas. Diagrama, e depois você passava para montagem. Né? Fotolito. Paginação. Depois da paginação ia vir para o fotolito. Que o fotolito... Gravação. Fotolito é uma grande máquina, um grande raio-x, né? Que, depois botar aquilo na chapa. Fazer a chapa e imprimir aquilo, as banquetas, tudo a gente viveu esse período, né? De pegar o jornal assim, esperar sair. Melado de tinta. Quando tinha uma grande acontecimento. Aí passou por esse... Hoje não, hoje o meninozinho ali no computador, como diria, o menininho, né? Comanda tudo. Então, a velocidade... Agora, o que a gente tem hoje é que eu chamo uma miríade de informações, né? Que você acumula o dia, que qualquer cidadão acumula o dia todo. Então, isso é preocupante porque a grande maioria acumula sem filtro. Isso da televisão, do display que está no supermercado ou no shopping, e tem o celular, né? Que é o celular, você assiste filme, você... Está na mão, né? Tem tudo. E a televisão, né? Então, isso, digamos assim, possibilitou uma gama de informações que o jornalismo passou a ser o filtro da informação.
E quando ele se coloca como filtro, ele não consegue atender a ânsia, a necessidade, ou talvez o vício da informação que todo mundo hoje tem. Não é? Hoje ninguém desprega, é impressionante, você até em casa mesmo. Né? De repente estou eu e a mulher ali, cada um nos seus canais, né? vendo. Eu particularmente, hoje eu ouço e vejo muito pouca coisa. Porque... Agora, Rubens, essa tecnologia, desculpa estar interrompendo Não, aí o raciocínio, mas essa tecnologia, você não acha que a velocidade fez com que nós, todos nós, esquecêssemos um pouco da reflexão? Sim, claro. Você não tem tempo de refletir. É uma coisa meio até que irresponsável, porque o jornalismo sempre teve a pecha de ser meio irresponsável. Tanto é que, por exemplo, a justiça, o direito, né? O direito, o jornalismo serve apenas para situar que foi noticiado, mas não serve como prova, né? Não é uma coisa que é levada a sério como é um depoimento tomado ali no cartório, aquela coisa toda. Mas hoje você vê que inclusive surgiu o fenômeno da fake news. Exatamente. Que briga com a notícia real. A fake news é uma coisa que é tão antiga quanto a própria informação. Eu sei, mas eu estou falando... A disseminação é que é diferente. E o status que ganhou, né, rapaz? A propagação é diferente. É uma ferramenta hoje. É uma ferramenta política, inclusive. Não é? Exatamente. Se você quer... Antigamente você fazia isso... Um boletim que jogava de helicóptero na cidade. Exatamente. Com consequências terríveis, né? Consequências terríveis. Eu gosto de citar sempre um caso, não aconteceu felizmente aqui na União, nem de que foi felizmente em outro jornal, mas eu era editor do Correio e quase que um cidadão foi linchado por conta de um erro meu. Eu atribuo a mim porque eu era editor e, em última análise, eu era o responsável por aquilo. Houve um caso de um menino que apareceu com um prolapso retal, quer dizer, estufou o ânus, e isso foi atribuído a um violento atentado ao pudor, como chamavam no antigo Código Penal, né? Que ele teria sido estuprado por um rapaz lá, e o rapaz foi preso. E isso foi numa daquelas cidades do entorno de Guarabira, Duas Estradas, Cuitegi, não sei bem onde foi, hoje eu não me lembro. E ele foi levado para Guarabira, para ficar mais protegido, né, cidade maior. E a pessoa da sucursal lá pegou as informações da polícia, porque a polícia era a fonte de tudo, né? Os caras nem contestavam, pegavam a informação na polícia, às vezes até tinha um boletim lá da polícia, e transcrevia aquilo e a gente publicava, sem checagem nenhuma. E eu publiquei essa informação, acreditando no meu repórter, que era um repórter experiente, não vou dizer quem é, mas acreditei nele, não, tarado, estupra criança, tal, resultado, publiquei isso. Cresceu, porque Guarabira ainda não... aí pronto, aí parece que um levante para tirar o cabo, arrancar o cabo da carreira e matar. Felizmente não chegou, porque a polícia não deixou. 5 dias depois saiu o laudo. Não foi. Não tinha sido uma violação, um estupro. Tinha sido um problema fisiológico dele e tal. Uma fecaloma, um negócio assim. Eu já pensasse. Então, imagina, quer dizer, quando eu faço em retrospectiva, eu vejo, eu cometi muitas fake news. Quer dizer, o meu jornalismo, que eu achava que era não, hoje eu faço uma avaliação mais crítica, né? Que a gente vai amadurecendo tudo mais. Mas isso a gente faz, mas eu estou conversando aqui com você, daqui a pouco entra lá aqui na redação e diz, eita, estão derrubando as torres gêmeas. Aí a gente corre para frente da televisão, pega o celular e vai acompanhar aquilo, né? Como na guerra na guerra da Ucrânia, o cara filmou uma porra de um míssil lá, destruindo um supermercado, coisa que o valha. E todo mundo, de certa forma, virou um jornalista, né? E fotógrafo. Com o celular você hoje tem uma informação inesgotável. Lula, eu tentei fazer um mestrado em educação, acho que a Larico sabe disso, e na época eu fiz uma pesquisa sobre hábito de leitura.
Nos anos 60, uma criança chegava à escola com, digamos assim, com 4.000 horas de informação. Nos anos 70, já pulou para as 8.000 horas por conta da TV. A TV já estava já era mais democratizada, né? Porque, até por causa o regime multiplicou a TV, que a TV era um instrumento também de formação política ou de alienação em favor do projeto de poder desses caras. Então, a gente, criança. Hoje eu não tenho, hoje você, se for fazer uma pesquisa do quanto a criança chega na escola, na idade escolar, na idade de escolarização formal, ela já está com, eu tenho sobrinhos netos, ou netos mesmos, que os meninos já sacam. Esse menino é gênio, tem um QI acima da média, porque eles já sabem das coisas. Eles já sabem. A familiaridade com as engenhocas eletrônicas é impressionante, né? É impressionante, rapaz. Não amarra nem a chuteira deles. Agora você vai, eu saio com minha filha ou com meu filho, e para aquietar o menino, né? Porque o menino sabe, né? Não para, aquieta, aí bota, a mãe pega lá o celular, bota num joguinho, bota numa historinha, num cartoon qualquer, e o menino fica lá. Aí fica mudando. O meu não sabia nem falar direito, rapaz. O danado ficava, sabe, escolhendo o que assistir. Poxa. Eu me lembro, Rubens, que quando a televisão chegou aqui, a maior dificuldade que a gente tinha era de fazer com que as pessoas desenvolvessem um raciocínio em 30, 40 segundos. Sabe quem era que conseguia? Não. Pode perguntar a Silvio Azias, que é nosso colega e confrade, desde os tempos do começo da União. Só Dom José Maria Pires. Ele fazia, qual o meu tempo? 30 segundos, Dom José. 30 segundos ele fechou. Era o único. Tinha gente que fazia um verdadeiro discurso na frente da televisão. Mas olha só, você também foi colunista político. Sim. E o colunista político é aquele cara que analisa a cena, que antevê cenários, que identifica como é que as peças estão sendo movidas no jogo do xadrez. Então, é um profissional que precisa ter uma imaginação fértil e muito conteúdo para poder avaliar. Eu me lembro, inclusive, de uma coluna sua que eu achei espetacular, guardei até hoje na memória, acho que foi no Norte, que você fez uma análise no governo Cunha Lima, por causa dos nomes dos assessores ligados, Cícero, Catão, o próprio Ronaldo, e você fez uma relação com Roma. Aí, eu estou citando esse exemplo, Cássio, né? Que eram nomes de senadores romanos, né? É um senatório. Não era? E eu me lembro, e de outra que você fez, analisando a partir de Shakespeare. Então, por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque eu acho que o jornalismo hoje, ele ganhou essa velocidade, ganhou a solução imediata de como você chegar à informação, mas se perdeu o conteúdo. Não sei por que eu tenho essa impressão que, por exemplo, eu conversei com você aqui, a gente já veio da ditadura, já veio passando e se lembrou de Ernesto, de Orlando, de Médici e saiu conversando. E esse tema está na nossa memória. E foi Paulo Brandão, e foi Ivan Bichara, e foi Hernandes Sato, Zé Souto, e a gente... muito conteúdo. Hoje, eu noto que a preocupação é saber como encontrar. Agora também tem o seguinte, se não encontrar na internet, meu amigo, ele não sabe mais não como é que vai... Eu fico pensando como é que a gente reunia... Produzia naquela época, né? Produzia, né? E jornal virou uma coisa, assim, eu não diria obsoleta, né? Mas eu estou dizendo, mais descartável. A verdade é essa, colega. Uma peça de museu, é uma literalmente. Peça, não é? E você ainda tem um jornal que é produzido, sabe, todo santo dia aqui. Porque fechar. A gente chegou a ter 5 jornais diários na Paraíba. Diário da Barra Brema, Jornal da Paraíba, Correio da Paraíba, o Norte e o Momento. E a União? Sim, a União, 6, né? 6. E a União. Aí você tinha 2 revistas semanais. A Carta e a Semana de Rabelo, de Neno Rabelo. A Carta de José Gondim. Tu imagina o que é isso? Um estado como a Paraíba, que tem um hábito de leitura deste tamanhinho, produzir isso. Eu fazia uma projeção no Correio, quando eu voltei para lá em 90, final de 90, que aí eu fiz um projeto líder, né, para desbancar o Norte. Em menos de 2 anos a gente conseguiu. Por que conseguiu? Porque
bastava você apresentar uma novidadezinha e tudo, mas eu fui nessa aí. Uma coisa meio, né, de tratar realmente jornalisticamente as coisas e tal. E por conta disso, eu acabei sendo defenestrado, né? Uma famosa, é um caso, eu estou falando muito sobre mim, mas é o jeito. Não, mas a conversa é com você mesmo. Mas assim, era carnaval de 1992. Deu um surto de cólera aqui. Me lembro. Lembra? Aí eu peguei e disse, rapaz, vamos fazer uma grande coisa. O que está acontecendo? Aí procura o secretário de saúde, não está. Procura o sub, não está. Procura o diretor de epidemiologia, também não está. Aí disse, rapaz, cadê o governador? Vamos falar com o governador diretamente, era Ronaldo Cunha Lima. Não estava. Vice-governador, também não. Disse, quem é o secretário aí era o poderoso Fernando Catão. O Catão era o poderoso. Também não está. Disse, o que é que está acontecendo? Isso era em plena segunda-feira, sei lá, é coisa ligada ao carnaval. Era no carnaval que foi assim, bem uma coisa atípica. Aí, Luiz Otávio entra na redação, com aquele jeito dele, né? Fumando. Aí diz, Luiz Otávio, tu que é próximo desse cara, por onde é que anda esse povo? Tá tudo em Maragogi com Paulo César Farias, era o tempo do governo Collor. Tem uma cachaça lá, tem né? Uma festa lá. Eu disse, então, Aí eu era editor, não tinha nada que fazer isso. Eu fiz um artigozinho, o retiro do poder, porque era um negócio de carnaval. Aí eu fiz uma gozação de que todo mundo tinha ido para um retiro em Maragogi, que era o povo, né? E o vibrião colérico. Sabe, tá com a porra aqui. Se disseminando. No outro dia foi assim, sabe? Pronto. Aí, rapaz, dá não. Entrega a cabeça aí. Né? E é uma coisa interessante que havia, né? Os jornais tinham tanto poder, tanta repercussão, que se tinha medo, né? Sim. Não tinha força de opinião. Doutor. Teve um tempo, Marconi Góes no norte, Marconi Góes era uma espécie de vice-rei da capitania. Marconi Góes, quando queria destruir uma reputação, ele destruía. E o cara podia estar no governo, podia ser sei lá, o supersecretário, como foi Geraldo Medeiros no tempo de Buriti. Acabava. Né? E tinha uma coisa impressionante. Tem um episódio, eu não sei se você... Eu acho que Lari conheceu Costeira. Costeira que era um gráfico que tinha aqui. Na União. Eu não sei se era ele. Me perdoe os familiares, o próprio Costeira, esteja onde estiver. Mas vamos supor que Costeira é o personagem. Eu estou contando um fato, quer dizer, que eu não sei, eu não apurei, mas é uma lenda urbana aqui de João Pessoa. Governo Pedro Gondim. Costeira era o boateiro oficial. Aí diziam que Robson Spinelli também, me perdoe, se não for ele. Quando o governo queriam detonar um caba do próprio governo, aí chamava o caba e dizia, rapaz, Costeira, aí chamava Costeira. Costeira, rapaz, tu não sabe da pior. Fulano tá roubando que tá uma mulher. Aí Costeira saía dali, ponto R$100, aí encostava e dizia, rapaz, tu não sabe da melhor. Fulano tá... Daqui a pouco toda a cidade tava sabendo que o caba roubava, né? Aí, uma vez deram o comando errado, para o alvo errado. Que não era um caba que estava interessado, não estava interessado em queimar esse caba. Mas encarregaram, aí Costeira foi para o ponto R$100, começou ali no cafezinho e coisa e tal, né? E aí o Dr. Robson manda chamar Costeira, pelo amor de Deus, não é esse caba não, pelo amor de Deus. Esse caba é íntegro, é honesto demais. Aí Costeira diz, doutor, se o povo está falando é porque é, viu? Os cabas acreditavam no próprio boato, bicho. É impressionante. Estou citando nomes como personagens. Mas de conta que são nomes fictícios, né? Criados só para a história. Mas, Rubens, me diga uma coisa. Além desse bom humor, que é uma coisa comum nas redações, né? Ainda hoje é assim. As redações estão mais silenciosas, as redações não têm cigarro, que eram coisas muito comuns na época, é o barulho da redação, tirar o papel da máquina só para perturbar o colega ao lado, né? E o cigarro ali, naqueles pequenos birôs e tal. Que lembranças você
pensou no jornalismo, ou que lições você tirou do jornalismo, aqui da União, ou de por onde você passou depois, ou de onde você começou, e que você trouxe para o resto da vida? O que foi que você aprendeu no jornalismo, assim, que você disse, não, isso aqui, qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que levar em consideração Rapaz, uma lição? uma lição que o jornalismo me ensinou foi, eu acho que, a ter uma compreensão dos problemas, dos problemas, digamos assim, coletivos, né? Sociais, né? Sociais, porque a gente tem queira ou não, você tem uma informação, você tem uma informação de conjunto, uma informação, né, de conjuntura muito boa, certo? Isso me dava, digamos assim, uma ferramenta mental, né, para sempre ter uma ponderação, um ponto de equilíbrio entre os extremos. E a gente aprende o ofício da ponderação no jornalismo, porque a gente não pode também, pelo menos se você quiser fazer o básico do jornalismo, que é ser, digamos assim, ser o juízo dos fatos, não é? Pelo menos dá mais de uma versão, né? Dá mais de uma versão, né? Isso de procurar outro lado, isso aí eu levei para a minha vida. Então, às vezes, dentro da família, uma vez, por exemplo, eu recebi uma informação de uma pessoa da família, eu acreditei, sabe? E fui confrontá-la. E a pessoa disse, você gosta muito de cobrar isso, de ouvir o outro lado, e você já chega com o seu juízo pronto, não me ouviu. Então, isso é um ensinamento para a vida, sabe? Da gente de sempre procurar ouvir o outro, de sempre procurar saber do outro, de sempre ser compreensivo com a situação do outro. Eu acho que do ponto de vista pessoal, eu acho que essa é a grande lição que eu aprendi e tento praticar isso no meu dia a dia. Rubens, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Memórias da União. E eu gostaria de saber o seguinte, você tem alguma coisa que a gente passou batido, que a gente não abordou aqui, que você gostaria de levar ao conhecimento do público, ou já se dá satisfeito nessa nossa conversa? Lula, olha, eu acho que a gente iria, se a gente continua, você sabe muito bem disso, quando a gente continua, a gente conversa sobre a nossa vida de jornalista, a gente deixa passar muita coisa, porque são tantas coisas, como diria o rei Robert, são tantas emoções, né, que aquilo fica embaralhado com tantos acontecimentos que a gente tem, pelos quais a gente passou. Mas primeiro, eu vou parabenizar mais uma vez a União e toda a estrutura de comunicação do governo, que está fazendo um trabalho de qualidade, um trabalho que tem uma essência jornalística, né? E esse resgate da memória da nossa imprensa, da nossa vivência como jornalista, eu acho importantíssimo. Não para a gente, não para o nosso ego, mas até como registro da história, né? Para que no futuro as pessoas, consultando esse acervo, venham a compreender melhor os tempos que nós vivemos, os tempos pelos quais a gente passou. São documentos, né? Isso é um documento importantíssimo, sabe? Eu acho que tem vários projetos desse tipo, mas esse particularmente me deu uma grande satisfação fazer, primeiro com você, com o pessoal lá de Correia Neto, certo? Mas sobretudo para ressaltar isso, que eu vejo, já fiz até um artigo sobre isso, enquanto membro do Observatório Paraibano de Jornalismo. Um dos meus primeiros artigos foi observar o que a União estava fazendo. E pela primeira vez eu vi o jornal tratar sobriamente, digamos assim, a figura do governante. Tá certo? Eu só estou fazendo esse depoimento aqui não para agradar ninguém, mas porque... Nem você precisa disso, né? Porque realmente eu vi, isso está registrado lá no blog do Observatório, nosso OPJOR, certo? Entendeu? Então, para mim, qualquer demanda de União, eu sempre atendo com imenso prazer, e ainda mais tendo a oportunidade de rever esse ambiente aqui, a redação na qual eu vivi momentos tão bons da minha vida como jornalista.
Rubem, muito obrigado pela participação aqui no Memórias da União. E a todos, meu muito obrigado e até a próxima edição.